Olá! Tô hoje aqui recebendo com muita alegria um cara que me inspira confiança e afeto. Toda vez que falo dele pra alguém, eu digo isso. E o cara, eu passei uma noite com esse homem, num ônibus, Ô, no ônibus, voltando de uma palestra que fizemos juntos, e a gente não conseguiu dormir, só que trocando informação. E toda vez que eu encontro ele em algum lugar ou vejo, me traz paz, né? Vou apresentar aqui Jamison Simões. Eu pedi assim, primeiro nome Simões, me ajuda para não ter erro. E o tema de hoje que a gente vai discutir aqui, a gente tem um público, Jamison, muito mais de assistentes sociais, estudantes de serviço social, pessoal do direito, da psicologia, os impactos do coronavírus na periferia e nas populações invisibilizadas, um tema cruel. Eu vou caramba. deixar antes tu falar alguma coisa pra gente receber aqui, eu tenho muita coisa a perguntar. Tá. Então, pessoal, quero só cumprimentar vocês, dizer do máximo de respeito que eu tenho por quem atua no SUAS. Porra, a gente precisa de uma implementação assim, radical do SUAS para garantir uma cobertura de direito para as pessoas, que vocês que são operadores desse sistema sabem da vulnerabilidade que é a vida dessas pessoas, da vida nua, a vida descoberta. Então, nesse tempo de coronavírus, o colchão de amortecimento para essa população é uma folhinha de alface, né? Então, a gente vai precisar conversar sobre isso, mas, diante também de tudo, trazer quais são as iniciativas que estão inspirando aí a gente, né? Eu acho que a crise do corona também é uma crise de humanidade. Pode despertar o que a gente tem de melhor e de mais criativo, e também está despertando aí o que há de pior nas pessoas que já eram muito ruins, né? As pessoas já eram muito ruins, ficou pior, como se fosse uma lente de aumento. Então, meu respeito a vocês que são operadoras dessa política tão fundamental para a gente. Só para que o pessoal conhecer aqui, o Jamison aqui de Fortaleza, é do laboratório que estuda conflitos e violências, Covid, né? O nome do É o laboratório? Covil. Repetindo Covid. Covil aqui da UFC. E nasceu e se criou, como a gente chama aqui no Ceará, nasceu e se criou, né? No bairro do Bom Jardim, que é uma periferia gigante aqui de Fortaleza. Linda, cheia de inovações. População ali que trabalha dia e noite para se virar e sobreviver nesse mundo desumano. E é aí que eu quero começar, desse teu lugar de fala. Eu imagino assim, eu vejo muita televisão dizendo o tempo todo, cuide, fique em casa, lave a mão. Necessário demais. Quem consegue estar em casa tem que ficar em casa mesmo, tem que fazer o lockdown, como está sendo chamado. Mas eu penso também na vida do pessoal aí, que nasceu e se criou no Bom Jardim, que às vezes mora num cômodo com 8 pessoas, muito apertado, que não tem uma saída de ventilação, que faz um corre todo dia na rua, vai ali, vende bala, faz o jogo do bicho, vende totoleque, né? Se vira para fazer fluir o dinheiro que vai almoçar no mesmo dia, às vezes sai de casa para trazer o do almoço. E eu fico dizendo, nesse teu olhar, de quem vivencia isso tudo, o que é que você está aí vendo e se a abordagem midiática, política, que tem muita complacência os dois, que tu tá achando disso? Antes da gente falar do mandatário geral, que eu acho que ele merece um bloco só para ele. Cara, assim, já era muito difícil a vida. Vocês, mas quem trabalha aí nessa política e tá onde a gente está, a gente sabe que a vida nunca foi generosa da ponte para cá. Então, a vida dessas pessoas já estava muito difícil. Com a história da possibilidade de contaminação, de ser transmissor da doença, do vírus, né, do vírus corona e a doença Covid-19, a vida das pessoas também ficou muito difícil. Por exemplo, eu conheço uma galera que ganha a vida casqueirando, catando lixo. Sim. As pessoas em casa, elas estão consumindo menos. Mesmo estando dentro de casa, não consome aquele descarte, não faz aquele descarte que as pessoas comumente fazem. Então, como o consumo externo diminuiu, o resíduo que é produzido também é diferente. Essas pessoas também não estão... Você pode olhar, bote aí a cara do lado de fora, de onde você estiver, você não vai ver catadores passando. Onde é que essas pessoas estão? Estão recolhidas, cara, com medo e tentando se virar com o que tem. Tenho recebido também, inclusive, eu estava agora em outra reunião, tem gente desalojada pelas facções. A gente está tendo, nesse exato momento, uma retomada de território pelas facções. Então, está muito violento, pessoas sendo expulsas de casa.
toque de recolher em algumas áreas. Feito pelas facções. Feito pelas facções e o número de homicídios superior ao mesmo período do ano passado. Então, assim, da ponte para cá, o corona agravou a vida que já era muito difícil, né? Então, a vida das pessoas está nesse limiar entre a fome, o desespero e a possibilidade real de ser desalojada da casa já precária pelas facções. Então, quer dizer que as facções estão vendo no coronavírus uma oportunidade, né? De agirem. Cara, não, a lógica do negócio, né? A empresa não quebra, a empresa não perde. Né? E a gente precisa olhar para o negócio ilícito das drogas como negócio, como empresa. Então, isso é uma lógica também de empresa, não pode parar, então vamos lá conquistar território, ampliar negócio, e as coisas estão acontecendo. Caramba, eu fico assim, eu sei que essa é a realidade, a gente sabe que a realidade dos negócios é cruel, né? Seja em que esfera for, é tanto que já me abre aí um leque para falar contigo do se é a oportunidade de negócio, grande capital, e aí quando eu falo de capital, grande empresa, conglomerado mesmo, tá querendo mudar a estratégia de proteção à saúde. Fizeram um cálculo, né, o que a gente está lendo é que fizeram um cálculo, vão morrer tantas pessoas, se a gente fechar tudo, como estamos fechando, e se não fechar, morrem mais tantas. E o presidente da República foi lá para a televisão e disse que é isso mesmo, que vão morrer velhinhos, mas tudo bem, quem está ligando para velhinhos. Eu estou aqui sendo irônica, mas é uma coisa muito séria, porque ele foi lá e disse que o idoso, que são os mais perigosos, a gente isola os idosos e cuida. A gente sabe que esse discurso, para quem está numa classe social X, ele tem como isolar seu idoso. Coloca num apartamento, coloca um funcionário para fazer entrar e sair comprando mercadoria e deixa o idoso isolado. Mas você vai estar no olhar da periferia, você não tem como isolar esse idoso. Você não tem como isolar as pessoas que têm alguma doença agravante, porque as outras pessoas da casa, o idoso também faz parte da renda, ele também trabalha, ele também tem que se virar, não tem previdência concreta para essas pessoas. Eu fico pensando, isso doeu muito em mim quando eu vi o pronunciamento. Eu imagino então, Simões, pessoas como você que estão aí, atuando diariamente na luta cotidiana, me diz qual foi a tua sensação de ver o capital escancarado desse jeito, né? Então, eu tive pelo menos duas ações. Eu fiquei pensando, de onde é que ele tirou esse número? E é importante a gente saber de onde ele tirou. Vocês devem lembrar que o Brasil tem uma agência, é um serviço secreto chamado ABIN, a Agência Brasileira de Informação. A ABIN foi que fez essa conta entre 5.500 pessoas e 7.000 pessoas. Então, é o Serviço Secreto Brasileiro produzindo informação sobre a letalidade do vírus. Então, ele não tirou esse número do bolso. É o relatório real do Serviço Secreto Brasileiro dizendo que pode chegar entre 5.500 pessoas a 7.000 pessoas mortas. No pior e no melhor cenário, né? Aqui no Brasil. Essa é a previsão essa é a previsão do Serviço de Informação Brasileiro, Serviço Secreto Brasileiro. Então, a gente precisa entender que eles já sabem, né, já tem informação produzida do número de mortes que pode acontecer com o corona. Então, quando ele diz é uma gripezinha, é um resfriadinho, na verdade, ele está tentando arrefecer as consciências, diminuir as consciências para as mortes que vão acontecer, né? Então, o primeiro movimento que eu fiz foi isso. De onde é que ele sacou essa informação? O Serviço Secreto Brasileiro fez isso. Bom, se o Serviço Secreto fez, ele também fez a conta de quem morrerá. A mãe do senhor presidente tem 94 anos. A mãe dele não morrerá. De Covid, não. Né? Por quê? Porque tem um aparato, uma construção social. Ricos estão morrendo? Estão. Vocês lembram quem foi a primeira vítima no Brasil? A do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro, uma senhora que trabalhava, né, como empregada doméstica na casa de uma patroa. A patroa ficou viva. Sim. Os pobres aqui morrerão mais cedo. Né? Então, para quem está nessa realidade aqui, entre o limite entre a institucionalidade e o completo, e a vida completamente frágil ou fragilizada, a gente sabe, você conhece aqui a realidade do aposentado aqui na capital,
ou no interior, o aposentado ele é uma pessoa fundamental na família, porque é a avó que cria os filhos para a mãe continuar trabalhando, quem tem trabalho, ou quem faz o corre. A avó fica com os meninos. A avó também contribui com aquela pequena parcela do provimento dela e da previdência que ela recebe e contribui em casa. Então, essa vida já é muito sofrida, quem conseguiu acessar o direito previdenciário. Então, o que a gente está fazendo a conta institucionalmente, né, quando eu digo a gente, a institucionalidade do Estado brasileiro está fazendo... Cara, o Achille Mbembe diz um negócio fantástico. É uma frase que me ajuda a pensar. Ele diz o seguinte: o terror é o desperdício da vida. Sim. O terror é o desperdício da vida. O Estado brasileiro hoje fez a conta das vidas que podem ser desperdiçadas, as vidas que não serão contadas. Que vidas são essas? São dos meus pais, meu pai tem 85 e 89, a do Carlinho aqui que me entrega água, meu vizinho que trabalha entregando água, tem 65 anos, e o Estado brasileiro está dizendo, essas vidas são prescindíveis, nós podemos abrir mão dessas 5.500 vidas, ou no máximo mais 7 mil vidas. O dono do Madeiro, né, que é essa expressão canalha do empresariado, assim, ricos tem em todo canto do mundo, mas canalhas como os ricos brasileiros, e principalmente cearenses, eles estão concentrados aqui, né? A riqueza em si já é um problema, mas o cara abria a boca e dizia assim, olha, essas vidas aqui são prescindíveis. Então, eu recebi nesses dois movimentos, um de tentar saber de onde ele tirou essa informação, que é o serviço secreto, que é seríssimo, o serviço secreto está fazendo a projeção de quem morrerá, e a outra é tentar arrefecer na sociedade um conceito que é das vidas prescindíveis. Quais são as vidas que o Estado brasileiro e a sociedade brasileira vai tornar prescindíveis para que as coisas permaneçam como estão. Mas, acima de tudo, as coisas não podem nunca mais voltar para o jeito que eram. Tu me disse duas coisas aí que me deixou assim muito concordante contigo, primeiro de tudo. Primeiro, o documento da agência, da ABIN, que o The Intercept conseguiu vazar, né? Conseguiu pegar aquele documento, eu acho que é fundamental. E o Bolsonaro contra-atacou. Foi lá e tá querendo barrar a lei de acesso à informação justamente para não deixar esses documentos chegarem mais ao conhecimento de pessoas como nós, que estamos aqui conversando dele. Outra tá contra-atacando. A outra é tentar o convencimento. Você vê o movimento do YouTube do presidente, por exemplo, compartilhando o dia todo vídeo, informação falsas, que não são científicas, para convencer a população a ficar do lado do rico. E a população, que o cara é dono de um açaí no interior, ele quer porque quer que o açaí dele funcione, porque ele acha que vai morrer de fome, e tá tirando foco, Simões, tirando foco da verdadeira obrigação que é o Estado cobrir as pessoas, o Estado funcionar enquanto Estado, que é cobrir as pessoas nesse momento, em que está discutindo renda básica, renda mínima, seja o nome que, dependendo da corrente teórica, vai levar, mas está tirando o foco dessa discussão, de que o Estado teria que apoiar as pessoas nesse momento, e levando o foco para se a gente deve trabalhar ou não deve trabalhar. Essa estratégia dele, como combater? Tu aí que conversa muito com as pessoas, que tá aqui conversando com a gente, como é que a gente faz? Porque eu fico levando informação, beleza, eu tô aqui o tempo todo conversando com pessoas como você, tentando levar informação, mas, assim, porque eu me vejo em situações, eu nunca entrei em grupo de WhatsApp, sabe? E eu entrei no da minha cidade, de Aracoiaba, um dos grupos de lá, muito preocupado, meu avô tem 87 anos, eu sou desesperado por ele, estamos ali tentando proteger, mas ele não quer fechar a calçada dele, conseguimos fechar a calçada dele por alguns dias, e eu já vi esse discurso sendo levantado por pessoas que não têm acesso à informação plena, mas que têm acesso à informação que sai em áudios de WhatsApp, e aí, o que é que a gente faz? Me dá uma luz. Pessoal, eu tô aqui comendo gengibre, viu? Conversando e tentando manter a imunidade alta e a humanidade também alta. Alta. Preciso da humanidade alta. Exatamente. Cara, eu tenho feito um exercício que a minha mãe tem um WhatsApp, a minha velhinha tem 85 anos, e no WhatsApp da igreja ela só recebe fake news. O povo, para gostar de mentira, é o povo da igreja. Gente, o povo da igreja evangélica, eu estou falando do meu campo, né? Sim. Cara, são os reis e as rainhas da fake news. Porra, o pessoal mente pra caramba.
E aí ela recebe, ela diz, meu filho, isso aqui, ó, mamãe, vamos lá, vamos checar a informação. Tem data? Ela, tem não. Quem é a pessoa que está falando? Tem o nome dela? Tem não. Possivelmente isso aqui é um vídeo mentiroso, tá certo? Ah, tá certo, é assim. Eu tenho feito esse movimento mais didático de algumas pessoas dizer assim, ó, cara, checa a informação. Coisa muito básica para nós, mas que para eles, quando chega, por exemplo, do pastor da igreja. Pô, o pastor da igreja é uma autoridade, né? Ele devia ter responsabilidade com a verdade, ele não tem. Então, como ele tá fazendo um aparelhamento da religião para um viés político, então ele publica notícias falsas. Então, eu tenho feito esse movimento, me aproximar das pessoas, principalmente os religiosos, e dizer, cara, isso é mentira. Não é mais uma fase de convencimento sobre os dados, né? Então, aí, quando eu vejo que tem abertura para os dados, ok. Por exemplo, tem um amigo meu que é bolsonarista, cara lá do Bom Jardim, dono do pequeno negocinho, o cara é bolsonarista. Aí eu fui para cima dele, constrangi ele publicamente. Meu irmão, vem cá, você tem aí o seu negócio, você toparia que seu pai viesse na quarentena, quebrasse a quarentena para vir para sua lanchonete? Aí ele ficou assim, meu pai não. Como é que você quer pai dos outros? Né? Então, vai tentando ali as estratégias de convencimento, eu acho que também não é mais convencimento, e agora eu estou partindo para o constrangimento, né? Então eu vou no grupo da igreja. Mudou a estratégia. Precisa mudar, porque está escancarado. Eu acho que essa é uma estratégia do presidente da República, o menor da história da República, sim, o menor presidente, de provocar. Ele está perdendo, está desidratando a base social dele. Então, muita gente arrependida, inclusive caras que eu converso, não, bicho, que eu votei nele, mas estou arrependido. Ok, bicho, é massa. Agora vamos construir outro projeto de sociedade. Né? Então, meu convencimento é esse, cara. Tá arrependido? Tá. Vou ver para esse lado. Né? Então, a base dele está desidratando. O que ele pode fazer para segurar a base, para ela não quebrar mais, não esfacelar mais, é esse movimento de radicalização. Então, ele vai testar todos os limites até ficar com um núcleo de ódio puro. E são pessoas que não é o convencimento, não vai ser o constrangimento que vai adiantar. Então, essas pessoas aí, vai dar uns 30%, 25%, vão continuar com ele. E aí vão morrer abraçados com ele, e é esse caminho. Mas o restante que está se arrependendo, esse pessoal a gente precisa conversar seriamente. Vai dizer, cara, ó, tudo bem que você errou, agora vamos aqui. Né? O que é que a gente precisa? Eu tenho um problema com o rico? Não, eu tenho um problema com a riqueza. Né? Riqueza concentrada. Então, eu tenho aqui 30 pessoas que, se elas forem eliminadas, a gente repartir a riqueza delas, eu não tenho mais problema com o corona. São 30 bilionários no Brasil. Né? Eu não tenho problema com eles. Eu tenho um problema com o acúmulo violento que a riqueza deles provoca. Né? Então, convencer as pessoas que, por exemplo, se o Estado brasileiro resolvesse taxar hoje as grandes fortunas, ele teria 300 bilhões para enfrentar o coronavírus. Se o Estado brasileiro decidisse que não vai pagar agora 300 bilhões. Caramba! Se o Estado brasileiro decidisse agora que não vai repassar o dinheiro público para pagar o juro sobre juro da dívida pública, que essa dívida, o juro sobre juro, é inconstitucional, proibido pela Constituição, mas todos os governos brasileiros pagaram para o banco, se a gente suspendesse agora a dívida, a gente conseguiria pagar o salário de todos os trabalhadores por no mínimo 8 meses, sem mexer em mais tostão nenhum. Né? Então, o nosso problema não é de grana. A gente tem grana para fazer política. Agora, o que a gente precisa é de decisão política, e essa decisão não é esse grupo que vai tomar. E decisões, viu, Simão, estava te ouvindo aí, dando aula pra gente, e eu estava pensando que decisões são a favor sempre do grande conglomerado, grande capital. É tanto que essa semana, antes de estourar a bomba do coronavírus, o governo já tinha lançado a lei que iria
do final dela, saiu o decreto do Congresso Nacional de Emergências do coronavírus, liberou 70 bilhões para médios bancos, para os bancos não quebrarem. Ou seja, o primeiro que recebeu o dinheiro foram os bancos. E agora, com menos dinheiro, conseguiria ajudar em muitas pessoas. O BPC, hoje mesmo, o Bolsonaro entrou no Supremo Tribunal Federal contra o aumento do teto ali do valor do critério de renda do BPC, queria ajudar centenas de famílias de idoso. Ou seja, a gente não está vendo nenhuma perspectiva para a população pobre. Ou tu tem o mesmo olhar que eu, nesse sentido? Cara, eu fiquei olhando quem eram os ajudados na crise, né? Sim. Então, o governo federal já mandou dinheiro para a companhia aérea, mandou dinheiro para os bancos, do plano de saúde privado, mas para o povo não mandou nenhum. Nada. Então, eu também estou usando isso, né? Eu pego a manchete de jornal. Ei, cara, senta aqui, ó. Olha isso aqui. O cara disse que não consegue pagar 80% do teu salário, que todo mundo está fazendo isso. Pô, a Alemanha, bicho. A Alemanha anunciou o maior pacote de investimento na história da Alemanha. E ela tirou dinheiro de onde? Tirou do Tesouro, que o Paulo Guedes começou a torrar para socorrer o banco para manter o dólar acima de R$5. Estados Unidos, né? Vai injetar, vai fabricar dólar para jogar na economia. Né? Então, essa política de morte, aí a necropolítica escancarada, ela precisa ser combatida, mas no sentido, não mais do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Então, a gente vai precisar fazer muito mais e mudar a estratégia. Partir também, na medida do possível, e quem pode fazer isso, faça, do enfrentamento direto. Eu acho que a gente precisa constranger também a classe política. Né? Aqui no Ceará, a gente teve a doação, se não me engano, de 4 milhões pela classe empresarial. Eu fui olhar quem estava doando, nenhuma das grandes fortunas dos bilionários aqui doou nada. Então, você imagina, 40 mega empresários do Ceará se juntaram e doaram só 4 milhões. 4 milhões, gente, é um troco. Né? O que o Estado devolve para esses caras em ICMS é surreal. Não é nem a festinha de aniversário de um deles. Então não dá. Eles precisam ser construídos. Né? Então, você já pode olhar aí, tem gente dizendo, olha, Beto Studas, que é um dos grandes milionários aqui, inclusive que o genro dele foi que espalhou o coronavírus lá em Trancoso, né? A polícia da Bahia está procurando esse empresário aqui e tal. Então, constranger essas pessoas. Não dá mais para a gente voltar a uma possível normalidade, porque não existia normalidade e não existirá depois dessa crise. Então, está escancarado também o fosso que o sistema ele é insustentável e a gente precisa se indignar e dizer, cara, não quero mais viver isso nem para mim, nem para o Carlinhos, que é meu vizinho que entrega água, e nem para o Daniel, filho dele, que está fora da escola. Então, a gente não quer essa vida para mais ninguém. Então, parou. Está na hora de parar e começar a pensar outras coisas. E é uma alegria imensa te ter aqui, viu? Tô muito feliz mesmo por você ter aceitado o convite. Eu passaria a tarde toda com nós dois conversando, mas eu não quero roubar de jeito nenhum teu tempo, que eu sei que a gente tá em isolamento, mas tá trabalhando, né? Em casa, aí, fazendo trabalho. Eu queria só, pra gente ir concluindo, te fazer mais 2 perguntas, uma dentro da outra já. Eu sei que tu tem um trabalho muito forte, que tu já me contou, com os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Já teve um trabalho muito forte com esses adolescentes. Eu imagino como está tudo isso acontecendo agora. Né? Não sei se tem resposta aqui no estado para os adolescentes que estão cumprindo medida de internação, para os que estão em meio aberto. Não sei como é que está no Brasil inteiro. Eu tentei procurar informação, tem algumas diretrizes, mas não tem nada acordado. É um público vulnerabilizado que vem de famílias muito vulnerabilizadas. Tu tem alguma notícia disso, James? Ou realmente nós estamos aí todos atônitos? Cara, o Fórum Cearense de Segurança Pública publicou uma nota recente, acho que hoje, sim, pedindo o fim da morte no sistema prisional e no sistema socioeducativo. Por quê? Morreram 2 pessoas, um adolescente, sexta-feira, eu acho. Hoje é que dia? Hoje é quinta, não é? Quinta, é. Acho que foi na segunda-feira, morreu um adolescente que estava cumprindo medida de internação aqui no Passaré, no Complexo do Passaré, e morreu um preso sufocado no sistema prisional. Essas 2 mortes
elas não têm a ver com corona, possivelmente. A do prisional precisa de uma perícia para dizer. Mas a do socioeducativo não, foi morto em conflito. O que é que isso quer dizer para a gente, quanto sociedade? Que esse modelo de encarceramento não funciona, cara. Como é que o Estado priva uma pessoa de liberdade e essa pessoa morre sob a tutela do Estado quando ela estava cumprindo aquilo que o Estado determinou que era a supressão de sua liberdade? Então, a vida, a gente precisa de um choque muito grande sobre a vida e se perguntar com a sociedade que vida é que a gente deseja. Enquanto é para o filho dos outros, olha, veja o rico ou classe média. Cara, eu tenho uns amigos que são classe média e tal. Aí o menino, ele nasce, né, bonito, corado, rosado, aí começa a crescer, aí vai aprender natação, ele vai para natação, aí ele vai para equitação, ele vai para a escola de arte, aí a escola do pivete é super massa, aí fica adolescente, não, você precisa fazer um intercâmbio, dominar um outro idioma, e o cara vai sonhando as melhores coisas pro filho dele, e tá super certo, gente. Eu tenho 2 pivetes, um de 22 e um de 10, eu quero o mundo inteiro para eles. Um mundo de possibilidade, onde eles possam desenvolver todas as suas habilidades e depois definir com o que é que querem trabalhar. Eu quero isso. Pô, sonho. Pobre, a gente diz assim, olha, esse menino vai ser vagabundo, ele vai precisar trabalhar cedo. Essa pergunta do que é que a gente quer para os nossos filhos e o que é que a gente quer para o filho dos outros, a resposta diz muito sobre nós e sobre a nossa capacidade de ter empatia, mas também de fantasiar, de colocar no ideal utópico de sociedade aquilo que a gente quer que são os nossos sonhos mais secretos, que estão aqui dentro. Né? Então, como é que a gente enfrenta a crise do prisional? A crise do socioeducativo? É ter a profunda compreensão de qual é o futuro próximo que eu desejo para esse adolescente. E para essa adolescente que tem as meninas também encarceradas. Então, quando a gente começar a responder essas perguntas, a gente vai olhar para o socioeducativo e vai dizer, é inadmissível que o Estado brasileiro, o Estado cearense, tenha uma pessoa sob a tutela dele e essa pessoa seja assassinada dentro de uma unidade socioeducativa. Quando a gente fizer essa pergunta, a gente nunca mais vai admitir que um menino, sob a tutela do Estado, seja assassinado. Aproveitar, só vou te agradecer muito, dizer que suas palavras são maravilhosas e pedir para você deixar um recado final para todos nós. Estamos aqui, as colegas assistentes sociais, muitos estão aí na saúde, na linha de frente, trabalhando, tentando lutar por EPI, nesse momento histórico, eu não falo só aqui do Ceará, do Brasil inteiro, o pessoal lutando pelo básico para sobreviver, que é botar uma máscara, ter uma EPI. Então, um recado para essas colegas, e já te agradecer, Simões, vou te perturbar sempre, porque tu é maravilhoso, viu? Um beijo grande. Cara, gente, eu queria só dizer para vocês, cara, tem muita iniciativa legal acontecendo. Só que, assim, que eu conheço, deve ter umas 12. Gente muito comprometida que está acionando sua rede de afeto, sua rede de confiança, dizer assim, cara, vamos doar, entregar com todo cuidado nas famílias mais empobrecidas? Vamos. Está pipocando isso aqui. Né? E eu acho super massa. Né? Tem 2 meninos fazendo iniciativa aqui no Bom Jardim, eles passam recolhendo de bicicleta as doações, 2, higienizam e vão deixar na casa dos idosos. Vida. Né? É um sacrifício que eles estão colocando, assim, muito altruísta, que eles estão colocando, mas, cara, são 2 caras. Então, olhar para o mundo e dizer o seguinte, cara, eu estava tocando aqui antes de começar, e tem uma música da Maria Bethânia, eu acho que diz assim, a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. O sistema está dizendo assim para a gente, eu quero a morte das pessoas que você ama. A gente precisa enfrentar isso com muita força, né, com muita energia, mas não deixar que esse período também sepulte a nossa sensibilidade. Então, dizer para você, tem muita gente sensível, mantendo o coração aceso, fazendo coisas aí. Coisas simples, ligando para idosos, conversando com idosos, jogando dama por internet. Cara,
pode fazer qualquer coisa, desde que não deixe que o seu coração seja imobilizado pela tristeza, pela raiva, pelo ceticismo. Nós podemos mudar o mundo, porque o mundo... Eu vou encerrar com a fala Márcio do Patativo do Assaré, que ele diz o seguinte: o mundo não é, o mundo está sendo. Então, o mundo agora está sendo assim. Amanhã ele será outra coisa, porque nós faremos esse mundo. Tá bom? Então, cara, você que está aí na ponta, eu quero agradecer demais, respeitar demais o seu trabalho. Então é isso, gente. Tem esperança. O mundo não é, o mundo está sendo. E nós vamos construir um outro mundo, né? E se a gente precisa ter uma perspectiva também. Tem um cara chamado Norbert Elias, e ele diz o seguinte: a gente tem um olhar muito curto para a história da humanidade. Essa história ruim da humanidade, ela tem uns 2000 anos, gente. Para trás, as pessoas viviam de outro jeito. As nações que povoaram aqui o Amazonas, eles viviam de outro jeito, né? Então, esse período muito ruim, muito feio da sociedade humana, das sociedades humanas, ele é muito recente. Então, a gente vai passar por ele e vamos encontrar outros caminhos, né? É só a gente alargar um pouquinho o horizonte que vai dar certo. Ei, brigadão, viu? Obrigado pelo teu tempinho, eu te perturbo sempre. Ô, Eri, cara, sou fã de vocês. Beijo grande. Obrigada. Tchau, meu bem. Obrigadão. Valeu.